Você provavelmente já chamou de amigo alguém que não merecia esse nome, tipo um colega de trabalho com quem você almoça todo dia, ou aquela pessoa que curtiu suas fotos no Instagram, te adicionou no Facebook, talvez o seu vizinho, ou o pai do coleguinha do seu filho na creche, enfim. Se a gente chama essas pessoas de amigo, com que nome nós vamos chamar aquelas 3, 2, talvez única pessoa que realmente vai te escutar nas horas mais difíceis, que vai falar o que você precisa ouvir, ou simplesmente vai estar lá quando você também precisar? Amigo, melhor amigo, essas amizades para sempre, essas questões, elas me pegam, porque eu tenho alguns amigos que eu conheci literalmente quando o Brasil não era nem tetra no futebol, veja bem. E ao longo da vida, eu fui descobrindo em alguns livros ou histórias que esse tema da amizade já rendeu muito pano para manga. Por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo, para trazer algumas reflexões sobre a amizade através da literatura. Eu espero que vocês gostem. E para começar, tem obra melhor do que aquela que traz o lema de amizade mais famoso da literatura? Um por todos e todos por um? Eu estou falando da amizade, claro, incondicional de Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, é o box 76 do Clube de Literatura Clássica. Como o vídeo é sobre a amizade, não vai dar tempo de entrar em muitos detalhes sobre a trama. Então, se você quiser algo mais aprofundado sobre esse livro aqui no canal, escreve nos comentários que a gente sempre lê, a gente sempre anota para as nossas listas de temas possíveis para colocar aqui no YouTube. Os Três Mosqueteiros é uma história que se passa no século XVII, da França, e fala de 3 cavaleiros, na verdade 4, que protegem o rei e a rainha da França contra o cardeal Richelieu. E existe esse 4º mosqueteiro que é justamente o que faz a amizade entre eles acontecer, e é meio por sorte, meio por destino talvez, que é o D'Artagnan. O D'Artagnan, ele é um cara jovem, impulsivo, sonhador, e ele chega a Paris meio que sem nada, só com um sonho, que é o de se tornar mosqueteiro do rei. Só que logo no primeiro dia, ele consegue ofender 3 homens em 3 situações diferentes. Ainda que sem querer, já que, como eu falei, ele é impulsivo. E nessas épocas, as ofensas eram resolvidas com duelos. Duelo de espada, com horário marcado, chamava testemunha e tal. Era assim que os 3 homens quiseram resolver a questão. Bom, esses 3 homens são justamente os 3 mosqueteiros: Athos, Porthos e Aramis. Eu acho que é Aramis que fala, tá? Perdoem meu francês. O Athos é um aristocrata quieto, melancólico, ele tem um passado que ele não revela para ninguém. O Porthos não, ele já é mais barulhento, mais vaidoso, obcecado com dinheiro, para conquistar mulheres ricas, mas, apesar disso, ele é incapaz de abandonar um amigo em perigo, né? E o Aramis é mais intelectual, ele é um cara elegante, estratégico, ele diz que quer ser padre, mas sempre acaba no meio de uma briga. O D'Artagnan, ele agenda esses 3 duelos para o mesmo horário. E aí o cardeal Richelieu, que é o inimigo do rei e também é inimigo dos amigos do rei, ele fica sabendo. E no dia do duelo, para tentar pegar os 3, ele manda seus guardas para prender os famosos mosqueteiros. E nessa hora, o D'Artagnan, que tinha marcado para brigar, vendo a cena da perseguição, ele saca a espada e vai lá defender os 3, porque ele se identifica, são mosqueteiros. E de repente os 4 estão juntos lá, lutando contra esse inimigo em comum. E essa é a origem da amizade, do um por todos e todos por um. Não sei se você vai concordar, mas eu tenho a impressão que a época de hoje tem a tendência de esvaziar esses grandes temas. O um por todos e todos por um não parece algo hoje que, sei, seria dito por algum líder motivacional de empresa. É um pequeno bando de amigos querendo causar numa festa, é um por todos e todos por um. Um time de futebol que depende da sua maior estrela para ganhar, ou algo que um coach diria para vender uma mentoria exclusiva aos 20 primeiros que concluírem a compra. Enquanto ele anuncia, aparece a grande oferta aqui atrás dele, escrito o slogan da campanha: um por todos e todos por um. Não, gente, isso não é um slogan genérico sobre lealdade. Esse lema, ele significa que a amizade desses 4 não depende de eles serem iguais, não depende de eles concordarem com o modo de vida e nem depende de eles se beneficiarem com isso. Esse é um lema que surge quando eles descobrem que eles são parecidos nos valores que eles compartilham. Cada um agiu igual, mas eles não combinaram entre si. E é isso que cria o laço.
Veja, o Porthos, ele quer dinheiro. O Aramis, ele quer respeito, respeito intelectual. O D'Artagnan quer a glória. O Athos, o Athos ninguém sabe direito o que ele quer, né? Mas são 4 motivações completamente diferentes. São 4 pessoas que a vida adulta, em qualquer outra circunstância, não colocaria no mesmo lugar. E mesmo assim, quando um está em perigo, os outros 3 aparecem sem hesitar. Isso é amizade incondicional. É uma amizade que surgiu na hora do vamos ver. É como se a causa da amizade fosse a própria amizade em si. Você é amigo do Athos, apesar de ele ser impenetrável. Você é amigo do Athos porque, quando precisa, ele está lá, tomando porrada por você, sendo xingado por sua causa, menosprezado por sua causa. Agora me veio aqui que na literatura francesa tem uma outra obra que tem esse todos por um, só que esse um é um motivo, é um porquê, é uma causa. Todos por uma causa, que é o romance Os Miseráveis, do Victor Hugo. Lá nessa obra, claro, tem muitos arcos narrativos acontecendo ao mesmo tempo. Tem o Jean Valjean, o Javert, a Fantine, a Cosette. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre essa obra, então confere aqui nesse card. Na parte final do livro, nós conhecemos um grupo de amigos revolucionários, chamados, perdoem meu francês de novo, Amis de l'ABC, que é os amigos do ABC. Se você mora na Grande ABC, em São Paulo, comenta aí se você sabia disso, ou se por acaso faz parte de algum grupo de amigos com esse nome. Bom, os amigos do ABC, eles têm a sua história, cada um tem a sua história, e cada um tem um passado, mas todos se reúnem ali por um mesmo motivo. Especialmente esse motivo que é em torno da liderança do personagem chamado Anne Rogers. A amizade nasce da causa revolucionária, em torno do que ele defende. E sem essa causa, eles talvez nem teriam se encontrado na vida. Só que dentro dessa história tem uma cena engraçada. Quer dizer, ela é engraçada, mas ela tem um final triste, né? Mas que é uma prova de amizade, nesse sentido do contexto que eu estou dando. Imagina um mundo caindo ao seu redor, caindo, pá, tudo está acontecendo, e você tirando um belo de um ronco. Tem um personagem que não acredita na revolução, que é o Grantaire. Então, quando a revolta explode, esse é o cara que está lá dormindo. Mas quando a barricada dos amigos dele, os revolucionários, cai e a guarda francesa está prestes a executar os sobreviventes, o Grantaire finalmente acorda e, em vez de fugir, que é o que provavelmente todos pensariam de alguém que estava dormindo na hora da explosão, ele vai lá e fica ao lado do Enjolras para morrer junto. Para morrer junto. Então você tem todos por um da revolução e você tem o um por um dessa amizade. Eu não vou ser idealista, tá, gente? Eu sei que muitas vezes a gente se decepciona com amigos, que existem amigos traíras, que existem pessoas que vivem pelo lema amigos, amigos, negócios à parte, ou mulheres à parte. É o caso, por exemplo, da amizade entre o rei Arthur e o cavaleiro Lancelot em A Morte de Arthur. É uma amizade que ruiu porque mesmo eles sendo leais um ao outro, eles amaram a mesma mulher. E é uma rachadura que é o que fragiliza todo o reino de Camelot. É o caso da traição em O Conde de Monte Cristo, outro livro de Dumas, em que 2 amigos armam contra o Edmond Dantes e destroem a vida dele. Um porque tinha inveja da felicidade, o outro porque cobiçava a esposa do Dantes. Tem o caso de As Ilusões Perdidas, do Balzac, que é outro caso que nós vemos um amigo ir para a cadeia por causa da vida desregrada, da deslealdade e da covardia daquele que lhe sempre protegeu. E também tem os amigos barulhentos do Grande Gatsby, do Fitzgerald. É um pessoal que só quer saber de estar perto dele enquanto ele é rico, enquanto ele promove festas em sua mansão, enquanto ele é um bom vivant, e depois nada. No velório, ninguém aparece, só um, que é o vizinho. E tem os amigos também, os interesseiros do Quincas Borba, do Machado de Assis. É um povo que só vira amigo porque vê no personagem Rubião uma forma de enriquecer às custas dele. Pensando bem, o tema da não amizade também tem bastante coisa para falar, né? Se você estiver gostando, comenta aqui embaixo para saber se vale a pena gravar uma parte 2 do tema da amizade aqui no canal. Dado esse grande parênteses, eu vou voltar a falar das verdadeiras amizades. As falsas a gente deixa para outro vídeo. Tem 2 casos muito interessantes de amizade entre amigos, ou melhor, amigas, que discordam entre si na forma de viver a vida, mas a lealdade uma à outra não deixa que elas se afastem. São personagens que pensam diferente, mas elas se veem com admiração, com visões complementares, e talvez por isso mesmo uma compreende tanto a outra. E em Orgulho e Preconceito, a Elizabeth e a Charlotte são 2 amigas bastante inteligentes numa Inglaterra do século XIX. Por que
eu falei desse jeito, porque era uma sociedade, uma época que não dava muita saída para as mulheres inteligentes, não. E elas têm consciência disso. Cada uma, ela resolveu esse problema, digamos assim, de um jeito próprio e diferente. A Charlotte, ela casa com um sujeito tedioso, o Collins, um cara que passa metade do tempo se gabando, zero paixão aqui. É pragmatismo puro. Simplesmente porque, se a mulher não casava logo, ela não ia ter segurança social. E ela escolheu a segurança. A Elizabeth não, ela não consegue fazer isso. Ela recusa até mesmo o Mr. Darcy, o famoso Mr. Darcy, numa primeira proposta, porque ela se recusa à lógica de que casamento é apenas um contrato social vantajoso. Ela quer mais que um estado civil. E mesmo discordando profundamente entre elas, a amizade continua firme e forte. A Elizabeth não julga a Charlotte não julga a Elizabeth. As duas entendem o que a outra está fazendo, entendem que a outra fez o que precisava fazer com as cartas que cada uma tinha nas mãos. Você provavelmente tem algum amigo assim, né? Que vocês pensam diferente, mas vocês sacam um ao outro. É por aí. Outro retrato de amizade entre mulheres tomam rumos totalmente diferentes, mas continuam amigas, é o da Minha Amiga Genial, da Helena Ferrante. Essa obra faz parte de uma tetralogia, ou seja, 4 romances, que acompanha a Linu e a Lila, as amigas no caso, desde a infância pobre, em Nápoles, nos anos 50, até a velhice delas. É uma amizade para a vida toda, certo? Só que a autora não mostra só a parte bonita, que é a cumplicidade, a admiração mútua. Tem também a inveja, a rivalidade, às vezes a crueldade. Aqui a amizade não é necessariamente mais pura que as outras. Às vezes ela é mais intensa, para o bem e para o mal. A Lenu e a Lila, elas são muito diferentes uma da outra, mas elas entendem essas diferenças como parte indissociável da relação. E é por isso que elas passam décadas se amando e décadas se machucando. Se afastam e se aproximam. É uma amizade que só pode ter quem realmente se conhece assim desde cedo, quando nós ainda não sabemos de nossas vulnerabilidades e que elas podem ser usadas contra nós no futuro. Por falar em amizade e infância, eu tenho um grupo de amigos que a gente se conhece desde os 10, 11 anos. E a gente não tem nada a ver um com o outro. Cada um tomou um caminho, cada um fez escolhas diferentes, cada um priorizou coisas diferentes. Então, um é empresário, o outro fez escolhas que hoje ele está quebrado, um é artista, o outro é TI, mais pragmático. E mesmo assim, todo ano a gente se reúne 1 ou 2 vezes, geralmente para ver o final da Libertadores, da Champions League, e a gente se encontra. Claro, não tem a profundidade da amizade entre a Linu e a Lila, mas mesmo assim, nessas ocasiões, as esposas, as namoradas, elas observam a gente, elas olham e perguntam: como é que vocês são amigos ainda? Como é que isso foi dar certo? Vocês não têm nada a ver. E aí eu acho que é porque a amizade de infância ela tem uma característica muito própria. Ela nasce quando a gente ainda não sabe o que quer da vida, ainda não sabe o que gosta. A gente está se formando ainda, está formando os valores. Então é uma página em branco. Quem aparece lá acaba ficando. Então as amizades se formam sem critério, mas por algum motivo acabam ficando. As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, é um dos boxes de 2026 do clube e mostra uma das duplas de amigos de infância mais famosas de toda a literatura, que é o Tom e o Huckleberry. O Tom é o garoto da cidade, cresceu com a tia Polly, ele vai à escola, ele tem obrigações. Já o Huck é cria da vida. O pai é bêbado, não tem escola, não conhece leis, não conhece nada. Qualquer outra fase da vida, se eles se encontrassem, caso se encontrassem, né, não ia dar liga. Mas na infância é diferente. Na infância não pensa isso. A infância só se importa com quem vai ser seu companheiro de aventuras, digamos assim. Quando você era criança, você deve ter feito alguma amizade em algum hotel, na praia, aqueles 4 ou 5 dias de férias que sua família passou, aquelas brincadeiras juntos, dava uma impressão que era uma amizade que ia durar para sempre, né? Agora pensa que essas amizades de infância, elas não são só as férias, são durante a infância toda, enquanto a gente está crescendo. E é isso que o Tom e o Huck têm. Eles têm segredos próprios, eles têm aventuras compartilhadas, têm planos impossíveis, têm ganhos em comum, perdas em comum, aprendizados em comum, e isso é muito difícil depois de adulto. E tem uma obra bastante famosa, e que teve uma adaptação no cinema
recentemente, bem polêmica, para dizer o mínimo, que explora a questão da amizade da infância, mas de uma forma mais sutil, complexa e indireta, já que o livro é mais lembrado não pela amizade, mas por ser uma das histórias de amor mais intensas da literatura. Eu estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Editor, se for colocar uma trilha, não ponha da Kate Bush não, tá? Ponha do André Matos, aquela cantando Heathcliff! Se eu te disser em qual peça de teatro eu já cantei essa música, vocês não vão acreditar, mas fica a dica, já foi lançado pelo clube. Na história de O Morro dos Ventos Uivantes, Heathcliff e Catherine, eles cresceram juntos, são inseparáveis, eles são irmãos adotivos. Só que era um mundo muito duro com eles, então havia muita cumplicidade nos dois. Era uma amizade genuína entre eles, é o tipo de amizade que só nasce na infância, quando você ainda não aprender a esconder quem você é. Só que dessa relação surge o afeto, surge o amor, e a Catherine, ela não nega isso, aliás é mútuo. É inseparável da amizade, mas é mútuo. Só que, por uma questão de adequação social, a Catherine ela vai escolher se casar com o vizinho rico, o Edgar, que é um cara educado, refinado. E é uma vida que o Heathcliff jamais poderia dar, essa estabilidade para Catherine. O Heathcliff não aguenta essa humilhação. Ele vai então sumir por 3 anos. Quando ele volta, e ele ficou rico, sabe-se lá como, ele usa essa riqueza e status para destruir todos aqueles que foram malvados com ele na infância, inclusive os antigos vizinhos, a família do Edgar. Então a Catherine fica dividida entre esses dois homens, né? Entra em colapso mental, porque um é o esposo, o outro é a paixão dela. Tanto é que ela está grávida do Edgar e ela morre no parto. E aí, enfim, o Heathcliff fica obcecado. Ele literalmente pede que o fantasma dela o assombre. Depois ele para de comer. Complicado isso aí, né, cara? Como diria um famoso da internet brasileira. Mas o motivo que eu trouxe esse exemplo é o que estava antes do amor. Heathcliff e a Catherine, eles nunca conseguiram ser só amigos. Por outro lado, é inegável que um dia eles foram muito amigos. Eles se prendem em um laço que nasce na infância, antes de qualquer escolha consciente. Então a amizade original não é que ela desapareceu com o amor, ela ficou lá embaixo. Ela é uma fundação, é a fundação de uma casa. Só que é uma casa que ninguém sabe mais como habitar. E talvez seja exatamente isso que tornou tudo impossível. É muito difícil abrir mão desse laço, de alguém que você conhece desde antes de saber quem você é. E às vezes esse laço ele vira amor. Às vezes ele vira destruição, ou às vezes, no caso, as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu fui atrás da conceitualização da amizade, até para ver se eu podia colocar um ângulo mais interessante, mas sem ser muito pretensioso. E eu fiquei surpreso, porque quando eu penso em tipos de amizade, me viam alguns que o Aristóteles, a forma como ele classifica, é de outra forma. Tá, quem sou eu perto do Aristóteles, né? Mas amizade incondicional, amizade de causa, amizade contrastante, amizade de infância, isso sou eu dizendo. As 3 categorias de amizade do Aristóteles são outras. A amizade por utilidade, a amizade por prazer e a amizade por virtude. A amizade por utilidade é ser amigo de alguém porque essa pessoa te ajuda de alguma forma. E nada de errado com isso, desde que as partes estejam cientes até onde vai a amizade. É tipo o ambiente de trabalho ou na faculdade. De lá surgem muitos desses tipos de amizade. A amizade por prazer é estar com pessoas porque é divertido, porque é estimulante, a companhia é boa, é circunstancial. Também não tem nada de errado. É tipo o amigo para sair, para jogar bola, para espairecer. É uma relação que existe enquanto é gostoso. O terceiro tipo é o mais raro, é a amizade por virtude. Aqui você não quer da pessoa além da pessoa em si. Você admira pelo que ela é, não pelo que ela pode te dar ou pelo bem que ela faz você se sentir. E essa admiração costuma ser mútua. É a única amizade, segundo Aristóteles, que é capaz de formar o caráter. E vocês já sabem, né? Pelos outros vídeos aqui no canal, como o do gênero dramático, o Aristóteles enxergava um objetivo moral e ético em todos os aspectos da vida. Então, com amizades não é diferente. E não é que é um problema existir amizade por utilidade ou de prazer. O problema é não saber distinguir. O problema é exigir de um o que não cabe naquela relação. E distinguir as amizades é algo que o Hamlet faz muito bem. Na peça Hamlet, William Shakespeare, a história começa assim.
Hamlet é o príncipe da Dinamarca. O pai dele morreu. A mãe, a rainha viúva, ela se casa com o tio para continuar rainha, o tio que se tornou rei. E aí o fantasma do falecido aparece para o Hamlet e conta que ele foi assassinado pelo próprio irmão, que é o atual rei. Olha a bomba que cai no colo do Hamlet. Ele descobre que o tio matou o pai, mas ele não tem como provar. Digamos que o informante não é mais deste mundo. Se fosse você no lugar do Hamlet, você ia querer contar isso pra alguém, não ia? Mas a mãe tá casada com o tio. A namorada, a Ofélia, bem, mas ela é confiável? Sendo você o príncipe, uma linha sucessória do trono, como é que você separa quem são os verdadeiros amigos daqueles que podem estar de trairagem ou de interesse para cima de você? E nessa hora aparece o Rosencrantz e o Guildenstern. São dois amigos que estudaram com Hamlet no passado e são amigos de faculdade, de contexto, de tempos que a vida ainda era mais simples, digamos, sem um tio assassino dormindo com sua mãe reinando sobre o país, né? Só que esses dois amigos não estão lá por acaso, eles foram chamados pelo rei Cláudio para espionar o Hamlet. Eles foram chamados para ver se descobriam alguma coisa, porque ele está se comportando de forma estranha para o rei, né? Então, qualquer informação valiosa está valendo. Claro, o rei Cláudio, ele não revela essas intenções. Ele diz assim para os amigos, né? Vocês que são amigos, vão lá perguntar, vamos ver se ele está tudo bem. E eles aceitam, claro, sem drama, não tem dilema aqui, porque, claro, por um lado, é de interesse deles estar bem com o rei, mas também não é maldade você perguntar esse colega de faculdade se está tudo bem contigo. Só que o Hamlet, ele percebe essa artificialidade na hora. Ele até pergunta para os dois, vocês vieram por conta própria ou foram mandados? Veja bem e tal, eles ficam tentando mudar de assunto, né? E o Hamlet, ele é um bom entendedor, digamos assim. O Horácio é diferente. O Horácio também estudou com Hamlet, mas o Horácio aparece por conta própria e por um motivo mais nobre. A gente fica sabendo que ele compareceu ao funeral do rei. E o Hamlet só fica sabendo do fantasma do pai por causa do Horácio. Desde o início, o Horácio está sempre do lado da verdade. Ele é o personagem mais confiável da peça. Ele não está do lado do poder. E é por isso que, ao longo da peça, Hamlet conta tudo para o Horácio. O que o fantasma disse, quais são os planos, o que eu vou fazer, quais são minhas dúvidas, quais são meus medos, tudo. O Hamlet até diz, em você eu sei que eu posso confiar. Quer dizer, nas palavras de Shakespeare, és a pessoa mais talhada para meu companheiro e confidente. O Horácio fica até constrangido, né? E o Hamlet continua elogiando. É no ato 3, cena 2, é um pouquinho antes da cena da apresentação da companhia de atores, que o próprio Hamlet contrata para apresentar uma peça para o rei. E no final, você sabe, né? Todo mundo morre. Hamlet envenenado, o Cláudio é morto, a rainha também morre, o Laertes morre, enfim, tipo de final que fez a fama de Shakespeare. Menos o Horácio. O Horácio, que sobreviveu a tudo isso, ele vai lá e fica do lado do Hamlet até o fim, e ele chega a pegar o cálice com veneno para morrer junto. Ele diz, sou mais romano antigo do que dinamarquês. E ele está dizendo isso porque os romanos, antigamente, eles morriam junto com seus líderes por uma questão de honra. Lembra um pouquinho a amizade do Grantaire no final dos Miseráveis, lembra? Mas o Hamlet, já morrendo, ele tira o cálice da mão dele. E ele pede para o amigo, fica, viva, conte minha história. Só você pode fazer isso de forma fiel. Só você está casado com a verdade. Minhas palavras. A palavra do Shakespeare é, perante os descontentes, justifica a mim e a minha causa. Olha o peso disso. Um dos últimos pedidos do Hamlet é não deixar que a história morra com ele. Só um amigo verdadeiro pode ser guardião dessa memória. É o único que pode contar a verdade porque é o único que vive pela verdade. Rosencrantz e Guildenstern jamais. Eles contariam a versão que serve ao poder, a versão que agrada ao rei, a versão que fica bem para eles. Só Horácio pode contar a versão real. Nessa obra, amigo de verdade é aquele que pode contar a nossa história, é aquele que perpetua a nossa memória mais fidedigna à essência do que foi o herói Hamlet.
As conversas do Horácio com Hamlet sempre me deixam muito reflexivo. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre essas partes mais profundas da peça, vocês já sabem, é só comentar aqui embaixo. Eu não sou Horácio, mas vai ser um prazer contar essa história para vocês aqui no canal. Os clássicos não vão ensinar a ter amigos melhores, até porque geralmente, quando finalmente temos acesso aos clássicos, nós já temos uma vida pregressa, já temos amigos de infância, já tivemos nossas amizades de circunstância, nossas decepções. Só que ler os clássicos, ele nos ajuda a costurar essas relações, a dar luz sobre elas, e muitas vezes a aconselhar, a compreender. A gente não lê só por intelectualidade ou por cultura, a gente lê porque as relações que nós encontramos nas histórias nos ajudam também a nos relacionar, a entender o mundo. Quem sabe até a superar ou perdoar alguém, porque você tem uma outra ótica. E às vezes a gente até encontra nos personagens um tipo de amigo que nós não tivemos o privilégio de ter. Não pela maldade do mundo, embora possa ser isso, mas por circunstâncias. Circunstâncias da nossa vida, nossa condição, o lugar onde nós crescemos, enfim, por aí vai. Se esse tipo de vídeo te agrada, ou seja, comentar os livros pelo ângulo de um tema com reflexões mais prosaicas, preciso saber, tá? Comenta aqui embaixo. E fala também no comentário qual é o tema que você acha que seria interessante ver nesse formato. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!